noite, jogadores do CF Tiamat. Como está o estado atual do CF Tiamat? Vamos ouvir a opinião de jogadores sobre o server. A dominância geográfica. A situação em que os mapas se encontram em relação à dominância das facções. Asmon Jab General é morto por Helios Army 3. Jovem Templar é gravemente ferido quando tenta bisbilhotar a Serena enquanto ela toma banho. Hoje o passeio será por Véter, mostrando suas lindas paisagens. Um vídeo que pegou todo mundo de surpresa e tá dando o que falar. Agora no jornal Elícia. Olá, boa noite. Um número grande de jogadores está sendo o CF Tiamat. Aparentemente estão descontentes com o server e com alguns jogadores. Vamos ouvir agora dois jogadores especialistas para saber o que pode melhorar no CF Tiamat. Bom, hoje em dia está muito difícil conseguir o power rank devido ao server estar muito disputado. Essa é a minha opinião, mas tirando o PvP Hero e o Glory Point, forçaria os jogadores a farmarem ranking em PvP e CL. Cara, eu não concordo, porque como ficaria as classes de suporte? Elas ganhariam menos PvP. Do jeito que está hoje, já está bom. Diminuir, só para melhorar, bastava diminuir os Glory Points nas instâncias e aumentar o Glory Point na Siege, por exemplo. Aí forçaria a galera a fazer X com mais frequência. E a sua opinião dos jogadores Guilherme e Gustavo? A dominância geográfica do CF Tiamat está praticamente na mão dos Asmones. Os Zé não conseguem chegar nem a 50% do Fleet Rat. Veremos como está a situação dos mapas. Boa noite. Em Levichoso temos duas cabanas a nosso controle. Esta e essa aqui. Então significa que está muito difícil formar o Bloodmark. É bom vocês se prepararem em PTs. Em região da base, o controle está praticamente nas mãos dos Zeros. Fizemos um bom trabalho, diferente do Top. Em Signa temos duas rifts abertas, para quem quer fazer Orbe. Mas tome cuidado, tem umas RMJs por aqui. Esperem grupos de Hermes para irem, e no caso evite PVPs. Tem vários armas generais por lá. As mortes de arma general foi morto por Helios Army de 3 estrelas, com o auxílio da repórter Kuruyakemi. Eles estavam impedindo a passagem de Helios, que queriam farmar BM e fazer a diária de Ceramicoin. Temos um vídeo no exato momento da batalha que a nossa repórter conseguiu registrar. Target is too far away. Vindicated. Vimbala. Vindicated. Vindicated. Vindahira. Vindicated. Vindahira. 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 Um Templar foi gravemente ferido após tentar bisbilhotar a Serena na Dominus Forest. Testemunhas falam que na primeira vez que isso ocorre. Hoje iremos fazer um passeio por Vetra, mostrando suas mais belas paisagens. Bom,
Hoje iremos fazer um passeio por Vértron, cuja capital é Vértron Citadel. É realmente um lugar muito agradável, sem asmódeos e com mobs de level baixo. Assim você tendo um level mediano poderá fazer passeios sem ser incomodado. Iremos começar hoje com a formação de cogumelos gigantes. Eles podem ser vistos de Vértron Citadel já, mas se você quiser chegar mais perto, você pode chegar lá facilmente voando. Você também pode aproveitar e ir ao encontro dos dinossauros. Eles são bem mansos, o único perigo mesmo é o de afogamento, já que o único jeito de chegar bem próximo deles é nadando. Mas se você não quiser chegar tão próximo, só visualizar eles de um pouco distante, você pode visualizar eles voando sem nenhum perigo. Em Vértron há uma belíssima praia, Encantas Coast. Você não pode deixar de visitá-la. Lá tem vários lugares bonitos para tomar banho, pescar e visitar piratas de verdade. Agora você pode dar sugestão de lugar para passeios. É bem fácil. É só entrar no nosso site jornalelisia.com.tm. Se o seu local for escolhido, você ganhará uma viagem para lá com tudo pago. Aí o Montalçaro continua. Um vídeo foi exposto na conferência de Blade Soul que deu muito o que falar aquele vídeo, porque mostrava um Asmodia com traço de Helios. O novo personagem está previsto para ser lançado na atualização do 5.0, que será prevista para no final de 2015. Vamos ver o vídeo. O novo personagem tem cabelos pretos e brancos, pele clara e não tem caudas e garras. Os players também dividem sobre esse vídeo, porque ele às vezes acredita que seja um híbrido, seja uma fusão das duas raças, enfim, está dando muito o que falar. Acredito que seja uma nova aparência para os Asmodians. Alguns players não gostaram da ideia, já que os Asmodians são serem mais sombrios e no vídeo aparecem sendo claros. Muitos jogadores acham que a empresa mudou os Asmodians devido ao apelo de marketing, porque os Helios são considerados esteticamente mais bonitos. A teoria é devido a uma certa mudança devido à evolução por causa do ambiente, em que estão se encontrando com mais frequência agora. Isso ainda vai dar muito o que falar. E aqui termina mais uma edição do Jornal Elísia. Boa noite. O erro dos jogadores sempre chamate. As últimas mais palavras são de que a muda A teoria é devido a uma certa mudança. Os erros de gravação. Tem mais erro aqui. mais um erro. Mais um erro. Tá gravando? Tá. Fala que deu uma nova. Acham que fizeram. Foi mal. As duas. Peraí. Existem duas teorias muito comentadas. Uma é que fizeram a mudança das Asmodias devido ao apelo de marketing, já que os Helios são considerados esteticamente mais estéticos. Peraí, vai. As duas teorias mais faladas. Errou.